Caralho. Fala, galerinha do canal aqui, ó, a gente vai ver a melhor série de todos os tempos, sem dúvidas, ó. Ô caralho. Ô caralho. Aqui, ó. É Friends Academy, como vocês podem ver aqui, ó. Friends Academy, até deixou um mousezão grande, ó, pra vocês verem. Ver mais de perto, ver melhor. Ó, então a gente vai começar, cadê? Mini trailer, ó. A gente vai começar pelo mini trailer. Eita, calma. Sem pressa. Ô caralho, sem pressa. Ó, aqui como a gente pode ver, nós temos nosso protagonista, Miguel, é o protagonista. E a gente pode ver que ele está usando um aplicativo de gravação, que é o recorde por sei lá o que. Ó, começando. Ó, Miguel. Ó, a gente tem nosso segundo personagem, o personagem de cabelo preto, ó, João. João, pelo visto, ele não é o protagonista, porque ele apareceu segundo, ó. Segundo, então ele não é o protagonista. Então vamos ver, continua. Ó, o Vitor. Nossa, personagem novo. O cara é loiro, mano. Então é tipo, super. Terceiro personagem, então ele também não é protagonista. O protagonista, pelo visto, é o Miguel. De acordo com o trailer, é isso. Ó, muito sério, muito sério. Uou! Uou! Outro personagem. Que pelo visto também não é protagonista, mano. Não é protagonista. É a Fátima. Isso mesmo. É, a Fátima não é protagonista, porque o protagonista é o Miguel. Que é o primeiro personagem. Então, protagonista, Miguel, resto não é protagonista. Uou! É a quarta personagem. Olha. Uou! Esse cara eu conheço. Ó, esse daí também não é o protagonista, e pelo visto ele foi colocado por último, porque o protagonista não gosta dele. Ou gosta dele, não sei. Porque o nome é Friends Academy. Porque Friends é amigo, Academy é academia. Então, tipo, Academia dos Amigos, Friends Academy. Então são todos amigos na mesma academia. Só que não é academia de puxar ferro. É aquela academia que você estuda. Academia do cérebro. Isso mesmo. Ó, a gente tá aqui, ó, Samuel. Uou. Uou! Uou! São 5 personagens juntos, os 5. Todos os 5. O protagonista, o Miguel, junto da Fátima, do Samuel, João e o Vitor. Uou! Todos eles juntos, eles formam o Friends Academy. Uou! Como vocês podem ver, a inicial do nome deles, todos juntos formam o Friends Academy. Insano isso, galera. Insano. Ó. Uou! Uou! Esse daí foi o trailer, galera. Mas pelo visto a gente já consegue seguir pro primeiro episódio. Primeiro episódio. Cadê o primeiro episódio? Aqui, ó. Ah, como vocês podem ver, é feito no Gacha Studio, mano. O Gacha Studio, tipo, top 10 produções. Tipo, quem faz coisa no Gacha Studio, ele é superior mentalmente ao resto, sabe? Então, tipo, eles são muito superiores. Muito mesmo. Então, vamos ver. Hoje é o primeiro dia de aula na escola. Uou. O Miguel, o protagonista, como a gente acompanha, que a gente já viu no trailer, ele é o protagonista e ele tá indo pra escola. Por isso, Academy. Academy, escola, academia, Friends, dele tem Friends. Friends Academy. Uou. Oh, tem música. Uou. Ó, ele espera encontrar os amigos dele. Porque amigos, Friends Academy, tá tudo aí, ó. Hum. Ó, ele finalmente chegou. Ele vai procurar os amigos dele, ó. Aqui, ó, como vocês podem ver, é um lugar bem grande, um lugar bem chique, que é o Academy, a escola. Friends, aqui só tem um friend, então não tem friends, é friend. Ó, Academy, aqui atrás, tem mais árvore também, que tem que ter arborizado, né? Ó. Uou! Como vocês podem ver, ó, o protagonista ele tá procurando, aqui, ó, procurando. Quando tem esse asterisco, sei lá. Ele significa que você está fazendo uma ação. Para quem nunca fez RP, que você é estúpido, o asterisco significa ação que você está fazendo.
Então, ele não tá falando procurando, ele está procurando, tipo, entendeu? Ele tá procurando. Uou. Vocês podem ver, ele procura muito bem, ele procura muito bem. Ó, como vocês podem ver, ele procurou pro outro lado também. Por quê? Olhar só uma direção significa que ele seria estúpido. Quem procura em uma só direção? Você tem que virar pro outro lado e procurar também. O protagonista já está ensinando lições de vida. Tá ensinando a gente a olhar pros dois lados, procurar carros para não ser atropelado. Isso mesmo. E ó, agora vocês podem ver algo interessante, que ele volta pro mesmo lado, porque o protagonista sabe que ele é humano, ele sabe que comete erros. Então, com isso, a gente percebe que ao voltar para o mesmo lado, ele está procurando o que ele deixou passar, o que ele cometeu o erro de não perceber. Então, a gente vê que o protagonista sabe que é humano e sabe que comete erros. Isso faz um desenvolvimento de personagem muito da hora, desde o trailer até agora, nos 25 segundos de vídeo. Ó. Opa, espera, será que aquele é o João? O protagonista se questiona se aquela pessoa ou não pessoa, que nós não sabemos, que a gente só está vendo a fala do protagonista, é o João, que seria o Friends, o amigo dele. Então continuemos. É ele sim, o protagonista confirmou que é um dos seus amigos. Então, logicamente, a opção dele seria se aproximar do seu amigo. E aí, João? Daí, ó, o protagonista, o Miguel, fala: E aí, João? Deu João. E aí, Miguel? Beleza. Pô, eu não sei se vocês sabem, mas G é gira. BLZ significa beleza. Eu não vou ficar explicando gira pra vocês, seus estúpidos. Mas BLZ é gira, tá bom? Ó, 38 segundos de vídeo. Uou! Uou! A gente tem segundos a mais adicionados no vídeo. Uou! Muito incrível, muito legal. Bom, uau! Se cumprimentando, se cumprimentando. Eu não sei se vocês perceberam, mas os dois não estão se cumprimentando duas vezes. É só uma. Só que como os dois personagens estão se cumprimentando ao mesmo tempo, os dois fazem a mesma ação. Então, por isso que tem o balãozinho de fala na cabeça dos dois. Eu sei que tipo é bem complexo pra entender, mas o Gacha Life é assim mesmo. O Gacha Life é complexo, é tipo pra fritar o cérebro mesmo. Nossa. E aí, como tá a vida? Ha, tá de boa. Tá de boa. Vocês podem ver, a vida do João tá de boa. Deu, amiga, também tá curioso pra saber como tá a vida do João. Então, tá tudo certo. Ó, eu esqueci de falar. Ó a diferença de altura aqui, ó. Como vocês podem ver, o Fanboy é o Miguel e o Alpha é o João. Vocês estão vendo a diferença de altura? Isso daí é biologia. Tem um Alpha e tem um Beta. Ó. VC, você, pros betinhos que não sabem gíria, viu o Vitor, ou a Fátima. Daí, ó, Miguel questiona. Porque ele quer saber dos outros amigos dele também. Ele não se importa só com o João, ele também se importa com os outros amigos. Então vocês podem ter um mindset aí de vocês. Daí o João responde: Vi o Vitor, mas nem falei com ele. Esse mais aqui, apesar de ser de adição, o autor ele acredita que nós seríamos capazes de entender que o mais não seria mais, e sim mas. Porque ele sabe que a gente é esperto e não estúpido. Mas, mas isso daí é muito avançado. É tipo só os criadores de Gacha Life entendem, sabe? É, vi o Vitor, mas nem falei com ele. Isso significa que o João ele tem alguma rixa com o Vitor? Isso significa que o João ele tava meio ocupado, não conseguiu falar com o Vitor? A gente tem que assistir e descobrir. Isso mesmo, ó, tudo mindset. Vamos procurá-lo então. Bora. Como vocês podem ver, gente, isso foi uma referência ao futuro com o Bora Bill. Como vocês podem ver, mano, nosso autor, o Miguel, que eu não sei se vocês perceberam, mas é um self-insert. O Miguel, o autor, ele fez um self-insert da história com todos os amigos dele. Por isso que é Friends Academy. É uma autobiografia. Daí, tipo, eu esqueci de explicar isso porque eu sou estúpido. Mas, tipo, é uma autobiografia.
Então, isso daqui foi uma referência ao futuro, que nosso protagonista e autor é muito inteligente, fez uma referência ao futuro. Que o Bora foi de Bora Bill. Todo mundo entende isso? Certinho? Mesma página? Aqui, ó. Vamos procurá-lo, então. Procurá-lo é porque ele é muito culto. Daí ele usa o hífen, daí procurá-lo. Então, ele é muito culto, gente. Aqui, ó. Nossa, nem precisamos. Ele já veio. Daí, João. E aí, Vitor? Beleza? Deu, Vitor. E aí, pessoal? Nossa, como vocês podem ver, o, o João e o Miguel, eles foram procurar o Vitor. Só que antes deles precisarem ir procurar o Vitor já chegou e já apareceu. Mostrando que ele tem poderes sobrenaturais de perceber que quando pessoas estão procurando ele. Aí, de novo aqui, referência ao BLZ, que é beleza, pra vocês ver se vocês entendem, né? Nossa, nem precisou, ele já veio. Então, a gente já percebe que o Vitor ele já tem aura. Tipo, ego mais aura, o Vitor já tem aura. Continuando. VC, você viu a Fátima por aí? Como VC tá? Tô bem, de boa. Como vocês podem ver, ele ignorou o nosso protagonista. Então a gente já sabe que o Vitor, ele ignora pessoas chamadas Miguéis e usam camisa vermelha. Tipo, tipo, ele resolveu falar apenas com o João, respondendo a pergunta, como você tá? Respondendo, tô bem de boa. Como vocês podem ver, isso daí é um mundo utópico, onde todos os protagonistas, eles estão de boas. Todos os protagonistas estão de boas, não tem problema nenhum. Vamos continuar, porque eu ainda estou intrigado com a fala do Miguel, nosso protagonista. Pera aí. Uou. Ok, então. Ok, então o quê? Deixa quieto. Depois vocês se falam. Uou. Vi, não acho que ela nem vem hoje. Não, perdão. Vi não, acho que ela nem vem hoje. Então, como vocês podem ver, o autor, ele já entende que a gente é esperto. Então, ele vai fazer o quê? A pergunta anterior que o Miguel fez está sendo respondida agora pelo Vitor, o último da direita, não sei se vocês perceberam. Ó, daí o Miguel perguntou, você viu a Fátima por aí? Aqui, ó. Vi não, acho que ela nem vem hoje. Eu não sei porque eu sou meio estúpido. Quem falou primeiro, o Miguel ou o João? Mas eu vou chutar que o protagonista, o Miguel. Ok, então. Daí o João deixa quieto, depois vocês, não sei se vocês sabem, vocês, VCS, V6, vocês, ó, tá tudo mais certo, se falam. Então, falam assim, já que eles não conseguiram encontrar com a Fátima hoje, eles se falam depois. Tipo, sendo uma referência ao futuro. Tipo, a uma coisa que pode acontecer futuramente. Isso daí já tá muito além do meu compreendimento mental. Mas tudo bem, vamos lá. Como vocês podem ouvir no fundo, o nosso autor ele quis deixar pedaços do mundo que ele vive, e não desse mundo utópico, que é a autobiografia dele, vazar para mostrar que a realidade ela não é tão perfeita quanto parece. Então, tendo voz de pessoas, uma baguncinha atrás, vocês podem perceber, mano, que são altas referências, altas referências. Exclamação. A exclamação. Uau! Vamos entrar então. O sinal tocou. Como vocês podem ver, de novo, o sinal tocou. Seria a primeira fala. O Miguel reagiria, espantado por causa da exclamação. E o João fala: vamos entrar então. Então, como vocês podem ver, o sinal tocou, então eles vão entrar. Tipo, ação lógica. A gente consegue perceber que nossos protagonistas são inteligentes, eles não são estúpidos. Ó, continuando. Uou! Uou! Continua, gente. Continua. A gente não teve desfecho para essa história inicial, então não significa que a gente vai ter outros episódios. Como a gente sabe, tem 5 episódios e alguns 3 avisos. Mas como vocês podem ver, esse personagem aqui, ele não é realmente um personagem.
Ele seria como um, ele seria como uma espécie de narrador para explicar o que está acontecendo. Ele está explicando que a história continua, que a história não terminou. Então, a gente pode ver esse gato, ele é um simbolismo. Meu, é só para terminar o episódio, porque a gente tem que ter o desfecho, né? Nossa, esse episódio foi muito insano, gente. Foi muito incrível, mudou minha vida. Eu acho que eu sou uma pessoa diferente depois desse episódio. Sinceramente, obrigado. Obrigado, eu sou uma pessoa diferente agora. Aqui, ó. Aí, interromper a gravação.